Então, moçada, vamos falar novamente aqui do princípio fundamental que descreve a ondulatória, aqui o princípio de Huygens. Christian Huygens, ele insistiu muitas vezes que a luz era uma onda. Não quero falar basicamente, especificamente de luz, mas eu quero fazer uma abordagem do princípio de Huygens. Ele diz que todos os pontos de uma frente de onda se comportam como fontes pontuais para ondas secundárias. O que é isso? Se eu tenho uma onda, essa onda ela é constituída por fontes secundárias. Quando uma fonte secundária dessa consegue passar de um local para outro, vai levar as mesmas propriedades que a onda como um todo possui. Então, nessa imagem aqui, você observa em amarelo várias ondas secundárias que constituem a onda como um todo. Cada onda secundária dessa, ela forma novas frentes de onda. Então, é como se... vamos fazer uma alusão aqui. Se isto fosse uma onda, teria pequenas ondas, aqui eu poderia chamar de ondas elementares, pequenos ondas que são fontes secundárias que juntas formam uma onda como um todo. Então, quando uma fonte secundária dessa consegue passar por uma fenda, por exemplo, ela vai levar as mesmas propriedades da onda maior. Então, esse é o princípio de Huygens. É muito importante isso. Lembrando a vocês que uma onda tem comprimento de onda, frequência, amplitude, e essas são características de uma onda, além da sua velocidade. Mas, então, quando eu tenho uma barreira, aqui representado pela linha verde, eu tenho as ondas que passam. Essas ondas têm aqui ondas secundárias, e essas ondas secundárias acabam se encontrando com outras. Porque aí eu vou ter, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas secundárias, gerando encontros. Esse encontro de ondas tem um nome, que nós vamos abordar daqui a pouco. Quando a onda passa por uma fenda, por exemplo, um buraco na parede, temos um fenômeno de ondulatória. Aí eu pergunto, que fenômeno é esse? Esse fenômeno, por exemplo, é o mesmo que quando você tem um muro aqui, ó, dois vizinhos estão conversando e entre eles tem um muro. O muro tem, por exemplo, 1,80 m, mas um vizinho consegue conversar com o outro sem vê-los. Como isso é possível? Esse é o mesmo princípio que nós estamos discutindo aqui. Ou, por exemplo, você tem um caminhão, desses caminhões que transportam combustível. Aqui desse lado, uma pessoa que conversa com outra atrás do caminhão. Como é que a onda sonora chega lá? Então, ela passa por baixo do caminhão, ela passa por cima. Esse fenômeno tem um nome. Então, mas por que isso é possível? Por causa do princípio de Huygens, que não precisa a onda toda chegar do outro lado, basta que parte dessa onda consiga chegar do outro lado. Lembrando que se uma pequena parte consegue chegar do outro lado ou passar por uma fenda, você tem aí o princípio de Huygens. Mas se eu falar de tecnologias, você vai ficar com um bom exemplo agora. O DVD, o CD, todos eles trabalham com esse fenômeno. E falando em tecnologias, eu preparei para o final aqui da minha apresentação uma simulação. E aí eu destaco que você pode utilizar algumas tecnologias para facilitar a vossa aprendizagem. Jovem, você pode pesquisar um pouco sobre a realidade aumentada, a inteligência artificial, os simuladores. Eles vão te ajudar muito a compreender a física, principalmente os simuladores. Tudo bem? Que fenômeno é esse? Esse fenômeno que tem a passagem de um lugar para outro,
através de uma fenda, como você pode ver aqui, ondas na água, passando aqui por essa pequena fenda. Aqui a onda plana, se você pegar uma bacia com água e bater uma régua com uma certa frequência ali, você vai formar ondas planas. A linha da régua forma ondas planas. Olha o nome, ondas planas. Então, quando uma onda plana passa por essa fenda que eu tenho o obstáculo, com uma pequena cavidade, a onda plana passa aqui, ela forma uma outra onda, né, com um formato diferente. Como é possível essa onda mudar a sua forma geométrica? Aí você tem que ficar atento na onda secundária. Imaginem uma pedrinha caindo em uma bacia com água, a água em repouso. Forma ondas circulares na superfície. Então, quando uma pequena frente de onda passa nessa cavidade, muda o formato da onda. Ela deixa de ser plana, passa a ser com formato de circunferência. Olha o detalhe. Mas não muda o comprimento de onda, não muda a frequência, a velocidade não muda porque o meio não mudou, né? A velocidade de uma onda muda quando ela muda de meio. Por exemplo, sai do ar e entra no vidro. Aí muda a velocidade, muda o comprimento de onda. Só que a frequência na refração, ela permanece a mesma. Você pode ver aqui que tem círculos brancos e escuros. Isso é, o círculo branco é a interferência construtiva. E o escuro, que não está muito acentuado aqui, é a interferência destrutiva. Mas a gente vai abordar isso mais para frente, ok? O que eu quero deixar claro aqui é esse fenômeno. Difração. O que é difração? É o contorno de obstáculos. É uma onda que se propaga, encontra um obstáculo, parte da onda bate e volta, mas uma outra parte consegue chegar do outro lado. Então, se esse passador de slides for um obstáculo, veja que sempre vai ter uma parte da onda passando para outro espaço, para outro meio. Quando eu digo meio, assim, ar, uma barreira, do outro lado, ar novamente. Ok? Bom, então, gente, você presta atenção aqui no que eu escrevi. A velocidade e o comprimento de onda permanecem o mesmo. Eu quero falar agora de um fenômeno que acontece dentro do CD. Ele vem acompanhado da difração, que o CD ele tem microfuros e aí a onda consegue passar nesses buracos. São microcavidades. Eu peguei um exemplo que eu achei muito lindo na natureza, ele tem o nome de Morphodídeos, com esse tipo de inseto, né? Que aqui está muito bonito, está lindo na verdade, mas aqui diz o seguinte, que para ter esse tom acentuado da luz azul, o que acontece? É o fenômeno da difração, a luz branca entra. E aí o que acontece? Por causa das microcavidades que existem aí, parte dessa luz ela é absorvida e a outra parte ela é refletida para o ambiente. Dois fenômenos acontecem aí. O fenômeno da difração nos microporos e depois essas ondas se encontram e fazem a interferência. Tem interferência construtiva e tem a interferência destrutiva. O que você está vendo, esse azul intenso, é o resultado de uma interferência construtiva. Então, esse texto aqui, você pode ler com mais tranquilidade em vossa casa, dar pausa e observar que aqui o que está evidenciando é o resultado da interferência da luz. Assim como no beija-flor também existe interferência na plumagem do beija-flor. Então, a interferência é muito presente no nosso dia a dia e o homem aproveita isso como uma tecnologia para trazer benefícios para si mesmo, né? Por exemplo, o CD, o DVD, tudo trabalha com interferências construtivas e destrutivas. Aquelas cores que você observa lá são resultados de interferências.
Então, aí eu pergunto, o que é interferência? A interferência, ela é o resultado da superposição de ondas. Quando uma onda acaba se encontrando com outra, duas coisas podem acontecer: a interferência construtiva ou a destrutiva. Para ser uma interferência construtiva, os pulsos têm que ter a mesma característica. No caso aqui, olha, crista e crista. Quando essas duas acabarem se encontrando, vai acontecer uma superposição. A onda ficará maior. Para você achar a resultante, você soma a amplitude. Então, se a amplitude aqui é 10 centímetros, da outra 10 centímetros, essa amplitude resultante dará 20 centímetros. Elas estão em fase. O contrário disso é a interferência destrutiva. O pulso está fora de fase. Olha aqui, ó, crista. Olha aqui, vale. Então, pulso para cima, esse outro pulso para baixo. A resultante vai ser uma diferença. Como eu vou subtrair um do outro, no momento do encontro a onda não tem resultante. A resultante é nula. Mas acabou o efeito, volta a onda, continua a sua trajetória normalmente, como se nada houvesse acontecido, como se nada tivesse acontecido. O português aqui agora foi um pouco, né, exorbitante. Então aqui tem a fórmula, ó. A amplitude resultante A1 mais A2, quando elas estão em fase, ou seja, pico e pico. A1 menos A2, quando elas estão defasadas, ou seja, uma é pico e a outra é crista. Aqui um exemplo da bolha de sabão. O exemplo da interferência na bolha de sabão, quando você vai lavar roupa, né? Já dizia, lava roupa todo dia, que agonia. Aí forma aquelas bolhas de sabão, aquele colorido que você vê, é resultado da interferência em películas finas. A bolha de sabão é uma película fina. Gente, detalhe importante, quando tem aquele carro que está, aqueles automóveis, né, que estão com vazamento embaixo, o cárter está vazando, cai uma gotícula de óleo no piso da vossa casa e você olha, vê esse colorido também. Nome desse fenômeno: interferência. Então, na plumagem do pavão, do beija-flor, em alguns insetos como a borboleta, você tem lá o exemplo da interferência, ok? Bom, interferência luminosa, mas pode ser interferência na água também, né? Interferência quando duas ondas sonoras se encontram, enfim. A interferência é um fenômeno muito presente na vida das pessoas, é um fenômeno que a gente pode utilizar muito, ok? Então, a interferência é a superposição. O que é superposição? Palavra que não é muito usual, é quando uma onda se encontra com outra, ok? Gente, vamos um pouco mais adiante, falando aqui com vocês, interferência na corda. O Tomás e o Breno estão balançando corda. Essa corda para o Breno tem um pulso, que é uma crista. No Tomás eu tenho um pulso, que é um vale. E eles estão viajando e vão acabar se encontrando. E aí, gente, como que eu faço para eu achar a amplitude resultante? É fácil. Diminui a amplitude do pulso que tem crista do pulso que tem o vale. Se aqui for 20 centímetros e do vale 10, quanto dá a amplitude resultante? É 20 menos 10. A resultante é 10. Aí eu pergunto, para cima ou para baixo? Aí você observa a imagem. Para onde que está o maior pulso? O maior pulso é formato de crista. Então ele está para cima. Crista é sempre para cima. É ou não é? Então, o resultado vai ser um pulso para cima. Diminui 20 menos 10, um exemplo, vai dar um resultado para cima. Bom, aqui ó. Esses aqui estão representando o movimento do pulso. No momento do encontro, você diminui o pulso com parte superior da parte inferior, aqui o resultado. Terminou a superposição, cada uma segue seu caminho. O pulso do Tomás vai para a esquerda, o pulso do Breno para a direita. Ó, cada um
segue a sua trajetória, o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. E agora eu preparei para vocês aqui um simulador. Eu deixo para você o link desse simulador. Creio que dá para ver. Eu estou observando. Tá tranquilo. O PET Colorado é um simulador muito bom. Você pode aprender muita coisa com ele. Tem nas 3 áreas da física: a eletricidade, a parte de calorimetria e termometria ondulatória. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui. E a parte de mecânica. O professor Orivaldo já fez aula com vocês também. Mas nesse PET Colorado, você faz o cadastro, pode baixar, pode até fazer vídeos com o celular e discutir com os colegas. É a tecnologia a seu favor. E você vai aprender muita coisa com isso. Então, recomendo. Faça o cadastro, está aqui o link. E você verá que a tua aprendizagem será significativa e você vai compreender melhor o que eu estou falando. Bom, então, o objetivo desse PET Colorado aqui é mostrar para vocês que existem muitas possibilidades de aprender física bem mais fácil e você sendo protagonista da sua aprendizagem. Aqui está o link novamente. Eu tenho aqui, por exemplo, fiz uma imagem para vocês. Aqui, por exemplo, tem uma argola. Então, uma régua para você. Qual é o objetivo dessa régua aqui? É para você visualizar o tamanho, a distância entre 2 picos ou 2 vales consecutivos. Bom, isso já é o comprimento de onda. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, você pode usar slow motion, ou seja, velocidade lenta, para você conseguir visualizar certinho a distância do comprimento de onda, usando uma régua. Mas essa régua ela pode desaparecer aqui, porque tem uma barra com os instrumentos. Aqui, ó, régua. Se eu não quiser a régua na hora da simulação, eu vou clicar aqui e a régua desaparece. Cronômetro. Para que serve o cronômetro no simulador? Para você medir o período. E se você consegue ver o período, o intervalo de tempo para uma onda, você consegue calcular a frequência. A frequência é o inverso do período. 1 dividido pelo valor do período, você acha a frequência. Então, por isso tem aqui, ó, cronômetro. Linha de referência. Essa linha de referência aqui serve para quê, jovem? Para você ver a amplitude. Se você conhece a amplitude, você sabe o valor da intensidade. Por exemplo, se a luz, pequena amplitude para uma lâmpada é uma pequena intensidade. Uma lâmpada de pequena intensidade ilumina pouco, ambiente parcialmente iluminado, ambiente com muita sombra. Se a amplitude aumenta, a região iluminada fica com uma quantidade menor de sombra. Ok? Então, por isso é importante essa linha de referência. Detalhe, você coloca ou você retira. Aí tem aqui o amortecimento. Sem amortecimento, a onda vibra muito rápido. Com amortecimento, a onda vai vibrar mais lentamente. Então, o simulador é bom porque você vai compreendendo você fazendo. Aqui, por exemplo, tem a amplitude. Eu coloquei aqui nessa imagem a amplitude de 1,25 centímetros. Para esse simulador já está no máximo. Mas essa argola aqui, quando eu coloco a onda para oscilar, porque esse objeto aqui é como se fosse um motor que rotaciona, e o motor rotacionando aqui faz a corda subir e descer. Quando a onda sobe e desce, essa argola vai para cima e para baixo. E aí é um detalhe importante, que dentro da reflexão, a corda pode estar presa ou livre. Nesse caso aqui é uma corda presa a uma argola numa haste metálica, e quando a onda chega numa determinada parte, ela vai levar a corda para cima, a energia cinética se transforma em energia potencial, depois se transforma em cinética. É fantástico isso. Ainda vou fazer um vídeo para você explicando isso detalhadamente. Ok? Bom, veja que tem uma outra opção aqui. Você pode trabalhar manualmente, né? Manualmente.
Você pode trabalhar com pulso, você pode trabalhar com um catalisador, reiniciar. Então, esse é o PET colorado. Bom, fiz uma outra imagem para você aqui também. O motor que eu me referia, aqui olha, esse motorzinho gira e leva essa haste para cima e para baixo. Eu coloquei aqui uma amplitude 0,35, olha como que ela está bem pequena, mas se eu aumentar a amplitude com essa linha aqui, ó, essa crista vai ficar mais alta. Isso você vai observar no simulador PET colorado. E aí, olha, eu coloquei régua, eu utilizo um cronômetro para eu saber o período e a linha de referência para eu saber a amplitude da onda. Veja que eu já mudei a configuração. Aqui eu estou utilizando um catalisador com uma extremidade fixa. No outro exemplo, você tinha a extremidade livre. Aqui a extremidade está fixa. Então, quando eu tenho a extremidade fixa, a onda bate, volta. Ela volta invertendo o pulso. Ó, veja que está chegando crista. Quando essa onda for refletida, ela vai voltar na forma de vale. E aí forma o que acontece quando você está tocando um instrumento de corda, um violão. Forma-se múltiplas reflexões. E aí eu tenho ventres e nós. O ventre é uma região que fica aqui, ó, bem no meio. É uma superposição de onda, uma interferência construtiva. Os pontos em verde são os nós. Aí já chama a atenção. Já vale a pena você pesquisar o que são ventres e o que são nós. Porque não vai dar tempo da gente trabalhar todos esses conteúdos, mas o estudante que pesquisa, que está sempre antenado, ele vai lá na frente buscar informações. A internet tem vantagens nesse sentido. Então você pode estudar usando a realidade aumentada, inteligência artificial e simuladores. E pode fazer testes também para compreender a sua aprendizagem. Ok? Muito bem. Então eu já expliquei como funciona o simulador PET, aí tem o link. E aí eu fiz um vídeo para mostrar para vocês. Esse vídeo eu preparei para você, estudante, a respeito da interferência da luz de uma radiação eletromagnética que trata da luz branca. Olha aí, ó. Você pode observar todas as cores. Quando a luz branca sofre a interferência, forma padrões de interferência construtiva e destrutiva, como você observa. O escuro é interferência construtiva, escuro é interferência destrutiva. E o claro é a interferência destrutiva. Aqui eu tenho também uma simulação de partículas, essas microesferas que você vê são partículas. Também dá para estudar isso no simulador. Aqui acrescento o gráfico para eu ver o comportamento dessas partículas. Tudo isso é percebido aqui nesse painel que você vai modificando. E aí você pode inserir gráfico, ver o tipo da onda, se é partículas, se são ambas. Você pode trabalhar com gotas de água, ondas sonoras e luz. A primeira imagem que você viu, eu utilizei a radiação eletromagnética visível. Radiação eletromagnética visível, que é a luz branca. São 7 radiações: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 7 radiações eletromagnéticas, ok? Vale a pena você utilizar o PET colorado. Faça essas simulações e grave. Converse com seus colegas a respeito dessas gravações. Troquem ideias. Por último, quero deixar para vocês uma última dica de estudos. Existe o Scratch. O Scratch é uma linha de programação visual. Você entra e faz o teu cadastro Scratch. E lá tem tutorial de como você pode aprender a programar. E aí você vai conversando com seus colegas e vai montar padrões de programação. Vai te ajudar muito a aprender a estudar física. E quando você utiliza a programação, você aprende lógica de programação, linguagem, né? A trabalhar em grupo, a socializar respostas. Isso é muito importante nessa fase dos estudos que vocês estão agora, ok?
E por último, chegamos a mais um final, né, de apresentação. Eu fico muito satisfeito e desejo a vocês muito estudo, muita dedicação. Aqui o meu muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Eu sou o Dibene e estou à disposição. Até!